Olá, meus irmãos e irmãs, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo na sua vida. Espero que a bênção do Senhor esteja sobre sua vida, sobre sua casa. Pastora Ana Lúcia Petri aqui do Instituto Único Caminho, trazendo mais uma palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. Mas antes de entrarmos na palavra, aquele recadinho de sempre, né? Te agradeço por ter clicado nesse canal, nesse vídeo. Peço que você fique comigo até o final e que você compartilhe com o máximo de pessoas que puder, curta, comente, que você se inscreva no canal, clique no sininho para receber todas as notificações. Me ajude, querido, vamos fazer juntos a obra do Senhor, porque muitas pessoas podem estar precisando dessa palavra em nome de Jesus. Amém? Tem um recado de Deus para sua vida em nome de Jesus. Olha só, você nasceu para esse tempo. Você é a resposta de Deus para esse tempo. Como que eu cheguei a essa conclusão? Estudando a palavra de Deus e estudando a história de uma mulher fantástica. E eu amo estudar a Bíblia, a história dos personagens, a biografia, porque eu sei que o legado que eles deixaram continua em nós. Eu sei que o exemplo que eles deixaram continua em nós. E hoje eu quero falar com você a respeito da rainha Esther. Uma história fantástica, uma moça que, assim, sabe aqueles contos de fadas, assim, aqueles romances, tipo, rica da noite para o dia, né? Ela se tornou rainha da Pérsia depois de ter vencido o concurso de Miss Pérsia. Então, é fantástica essa história. Isso é, se a gente pode achar romance em uma história de uma mulher que, se entrasse na presença do seu esposo sem ser convidada, ela poderia perder o pescoço, né? Mas foi exatamente isso que ela arriscou quando ela entrou na presença daquele rei, e através da sua atitude, ela salvou a sua vida, não somente a sua vida, a vida de toda a sua família e de toda a sua nação. Por isso eu acho tão fantástica a história de Esther. Amados, mas Esther, na verdade, o seu nome não era Esther. O seu nome era Radassa. E você sabe que para o povo judaico, para o povo judeu, o nome era muito importante. Os nomes eles tinham significados. E o nome de Radassa é o nome de uma flor, murta. E quando eu descobri isso, eu achei assim muito interessante, porque se eu fosse dar o nome de flor para uma filha minha, tem tantas flores mais bonitas, com nomes mais bonitos, né? Rosa, margarida, magnólia, hortênsia, melissa, yasmin, camélia, angélica. Por que murta? Como eu já disse, tudo tem um significado. E o tempo do nascimento de Radassa não foi um tempo muito bom. Foi o tempo, se você conhece a história, você vai saber que o povo de Deus foi elevado ao cativeiro. Eles estavam no cativeiro medo-persa nessa época. Então, queridos, era um tempo em que eles eram escravos, era um tempo em que eles padeciam de necessidades, era um tempo em que eles estavam em uma nação que não era a sua nação, sujeitos a um rei que não era o seu povo. Aquele povo lá não conhecia o seu Deus e eles eram assim um estranho no ninho. Tanto que ali naquele reinado tinha um homem chamado Amã e ele queria que todos se prostrassem, se curvassem diante dele. Mas o povo judeu não se curva diante de nenhum homem. Como nós não nos curvamos diante de ninguém, nós nos curvamos somente diante do nosso Deus, nos prostramos, adoramos, oramos e servimos somente ao único Deus. E isso nos faz também diferentes de muitas pessoas e por isso somos apontados, não somos compreendidos, porque o homem natural não entende as coisas espirituais e lhe parecem loucura. Mas para nós a palavra de Deus, a palavra da cruz, que é loucura para os que perecem, para nós que somos salvos, ela é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, queridos, Radassa, ela tinha tido esse nome, era como se o pai dela estivesse dizendo para ela, olha, você está nascendo em um tempo difícil, você vai crescer em um tempo difícil, talvez eu não vai estar com você todos os dias da sua vida, e exatamente isso aconteceu. O texto da Bíblia vai dizer que ela era órfã de pai e de mãe, que ela foi criada por um primo, filho de um tio, de um irmão do seu pai, se não me engano. Então ele era primo dela e ela foi criada como filha por Mordecai, na verdade.
Mas ainda assim o texto vai dizer o nome do pai de Radassa. E eu quero contar para você, no finalzinho desse texto, dessa palavra, o que significa o nome do pai de Radassa, e isso faz toda a diferença. Mas vamos lá para a história. Apesar dela ser escrava, dela ser judia, não ser daquele povo, e ter uma história triste, se você conhece a história de exilados, pessoas morrem ao serem levadas para o cativeiro, para o exílio, pessoas são afastadas dos seus pais, passam fome, passam dificuldade, e era isso que acontecia com aquele povo. Mas independente disso, ela teve uma oportunidade. E a palavra de Deus vai dizer em Eclesiastes 9, versículo 11: voltei-me e vi debaixo do sol que nem sempre é dos ligeiros a carreira, nem sempre dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes a riqueza, e nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Então todo mundo vai ter a sua oportunidade e nós precisamos agarrar essa oportunidade. E foi o que aconteceu com Radassa. Veja bem, o rei Assuero, ele tinha feito um banquete de 180 dias, mostrando aos 127 príncipes das 127 províncias daquele reino toda a grandeza e todo o poder do seu reino. Terminando 180 dias, veja, 6 meses de festa, ele resolveu estender por mais uma semana, agora para todo o povo, não somente para os príncipes, para continuar mostrando então a grandeza do seu reino. E no 7º dia, ele resolveu mostrar a beleza da sua rainha, que era Vasti. Mas Vasti estava fazendo a sua própria festa, o seu próprio banquete. Veja bem, a palavra de Deus diz que nós somos criados por Deus e que nós somos coroados de glória, ou seja, coroa me fala de reino, então nós somos chamados a reinar como o nosso rei, como o rei dos reis, como o nosso Deus, como o nosso Senhor. Mas nós precisamos entender que apesar de nós termos toda essa autoridade, de nós termos toda essa coroa, esse reino para nós reinarmos, precisamos entender que quando o nosso rei nos chama, nós precisamos estar à sua disposição. Senão nós corremos o risco de, como Vasti, perder a nossa coroa. E a Bíblia vai dizer, cuidado para ninguém tome a tua coroa. Amém, queridos? Então Vasti foi tirada do reino e depois de passar toda a ira do rei, eles começaram então a procurar mulheres em todo o reino, moças, donzelas, virgens e bonitas. E elas foram levadas à casa do eunuco do rei, a fim de passar por um tratamento e a fim de que um dia então elas pudessem estar diante do rei e o rei escolheria a sua rainha. E no meio dessas donzelas, dessas mulheres, foi também Radassa. E o seu tio, o seu primo, Mordecai, pediu que ela não dissesse que ela era judia. E então, o nome dela foi mudado, ela passou a ser chamada de Esther. E Esther significa estrela, mas mais do que estrela, é estrela escondida. Ou seja, durante o dia nós não vemos as estrelas, mas elas estão lá. E era assim que Esther estaria tanto na casa de Hegai, o eunuco, quanto no palácio. Ela estaria escondida em Deus, ninguém saberia, na verdade, que ela era daquele povo judeu. Veja, queridos, o eunuco se afeiçoou a Esther, perdão. O eunuco se afeiçoou. Os olhos do eunuco foram colocados sobre Esther. E mais tarde, os olhos do rei também foram colocados. Não basta a gente ser escolhida. Ela foi escolhida para estar ali, Ela foi chamada para estar ali naquela casa. Mas ela teve que passar por todo um tratamento. Foram várias especiarias, mas uma delas é muito interessante, é a mirra. Ela ficou 6 meses passando pelo tratamento da mirra. Você lembra que mirra foi um dos presentes que Jesus recebeu quando ele nasceu? E você lembra também que quando ele morreu, o corpo dele foi preparado com mirra antes do seu sepultamento? Então mirra simboliza exatamente isso, morte, e nascimento.
Então a mirra, ela simboliza nas nossas vidas o novo nascimento, que se nós não passarmos pelo processo do novo nascimento, nós jamais herdaremos o reino dos céus, queridos. Importa-vos nascer de novo, foi o que Jesus disse para Nicodemos. Então, depois desse tratamento todo, ela que havia sido chamada para estar naquela casa, foi colocada ali diante do rei. E mais uma vez ela vai obedecer ao seu primo. Porque as mulheres que chegavam diante do rei, elas poderiam pedir o que elas quisessem. Mas a palavra vai dizer que por, digamos assim, indicação do seu primo, ela não deveria escolher nada, a não ser aquilo que Hegai indicasse para ela. E ela não pediu nada. E olha só, de todas as mulheres daquele reino, eram centenas de mulheres, Esther foi escolhida e ela foi coroada rainha. E aí, queridos, tudo muito bem, tudo muito bom, né? Por que ela foi coroada? Porque ela escolheu obedecer, né? Ela obedeceu ao seu primo, né? Na verdade, seu pai adotivo, 2 vezes. E quando nós obedecemos, essa obediência traz recompensa. E agora, de repente, poderia estar tudo bem, né? Ela poderia continuar com a sua vida, no seu comodismo. Mas o texto vai dizer que aquele homem, né, o Amã, que odiava os judeus porque os judeus não se curvavam diante dele, ele armou uma cilada para o povo judeu. E aí ele conseguiu, com a sua maneira de falar, né, porque tem pessoas que são muito boas de lábia, e ele conseguiu convencer o rei a matar todo aquele povo. E ele até, a palavra diz que ele até lançou sortes, né, a palavra pur, lançou sorte para escolher um dia em que todo o povo judeu seria exterminado ali na Pérsia. E Mordecai ficou sabendo disso e mandou chamar Esther e contou para ela o que estava acontecendo e pediu a ajuda dela. Mas ela sabia que se ela entrasse na presença do rei, sem ser chamada, ela poderia ser morta. E ela manda dizer isso para Mordecai. E aí eu quero ler a resposta que Mordecai deu para ela, né? Mordecai diz assim: então Mordecai mandou que respondessem a Esther: porque se de toda te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a esse reino? Em outras palavras, foi para esse tempo que Deus te colocou no palácio, ó rainha Esther. Se você se recusar a fazer a sua parte, Deus vai trazer livramento de outro lugar. Mas você e a casa dos teus pais perecerão. E aí então, Esther conclama um jejum. Ela e as suas servas estariam em jejum com ela, e todo o povo jejuou durante 3 dias e 3 noites. E então ela se apresentou diante do rei, ela e Amã. E depois de 2 banquetes, o rei sempre perguntava para ela: o que você deseja, minha rainha? Até a metade do meu reino eu te darei. Mas no segundo banquete ele disse: eu peço a minha vida. E ele disse: mas quem está atentando para a tua vida? E ela respondeu: esse malvado Amã. E aí sabe o que aconteceu? Amã morreu na forca que ele tinha preparado para Mordecai, o primo de Esther. O rei não poderia desfazer o decreto que ele tinha feito, porque havia sido selado com o selo real, mas ele baixou um outro decreto dizendo que o povo poderia lutar pela sua vida. O povo lutou pela sua vida, foi salvo ali. E até os dias de hoje se comemora em Israel a festa de Purim, né? Que é eu já falei para você que é sorte. Então a festa de Purim celebra que Deus mudou a sorte do seu povo. Para encerrar, eu quero contar para você o nome do pai de Hadassah. O nome do pai de Hadassah era Abihail, que significa o meu pai é forte. Então deixa eu dizer para você, nós estamos atravessando dias difíceis como nação. E cremos sim que Deus dará o livramento para a sua nação. E você nasceu para esse tempo. Você nasceu
para ser usado por Deus nesse tempo. E então eu quero dizer para você, não se omita, se levante e seja canal de Deus, independente se vão falar mal de você, independente se vão falar mal do teu Deus, do evangelho, do cristianismo, de quem você representa. Se levante, meu amado e minha amada, porque você é filho de Deus e o teu Pai é forte. Se você se omitir, eu tenho certeza que Deus trará livramento de outra parte. Mas, queridos, talvez possa acontecer de nós vivermos anos, dias terríveis depois desses dias e estar nas nossas mãos nos levantarmos. Então eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, você nasceu para esse tempo. Você é a resposta para esse tempo. Faça como Esther, não peça nada a ninguém. Pergunte por Espírito Santo o que agrada o teu rei, o que agrada o teu Deus e tome as tuas decisões diante daquilo que vai agradar o teu Deus. Se levante nesse tempo e seja canal de Deus para trazer livramento à tua nação, aos teus filhos, aos teus familiares, em nome de Jesus. Eu creio que nós estamos no vale da decisão e que Mordecai está mandando um recado para uma igreja chamada Esther. Ei, se levante, saia do comodismo, se posicione, não se omita, não se omita. Você nasceu para esse tempo. Fica com essa palavra no teu coração em nome de Jesus. Pai, nós entregamos a nação brasileira na tua presença. Nós entregamos o reino dos céus que está sendo estabelecido na nossa nação diante da tua presença. E como teus filhos não vamos nos omitir, como teus filhos nós nos posicionamos e nós vamos lutar, porque nós cremos que o nosso Pai é forte e que o nosso Pai nos dará livramento nesse tempo. Eu peço que o Senhor venha convencer o máximo de pessoas nesse tempo e que o máximo de pessoas sejam alcançadas com essa palavra e venham se levantar também e fazer a coisa certa nesse momento, Pai, a fim de que o teu reino seja estabelecido, o teu nome seja glorificado e nós não sejamos impedidos de pregar a tua palavra, de permanecer na tua presença e fazendo a tua vontade, de congregar, de cultuar e de adorarmos ao Senhor enquanto estivermos vivos. Que assim seja na minha vida, na vida de todos os meus irmãos, para a honra e glória do teu nome. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço. Amém e graças a Deus. Eu espero que você tenha entendido essa palavra e que você se posicione. E vão me despedindo por aqui, pedindo que a presença do Senhor esteja sobre a sua vida, fazendo toda a diferença. E assim que Ele permitir, eu volto, trazendo mais uma palavra de Deus para a sua vida e para o seu coração. Um beijo no seu coração e tchau, tchau.